Em direito tributário, a gente já aprendeu quando estudou legislação tributária, e veja como as coisas se encaixam, A gente aprendeu que o direito tributário se utiliza das definições do direito privado, quanto aos conceitos e formas das coisas e das situações jurídicas, não quanto aos efeitos tributários. Os efeitos tributários são previstos na norma tributária. Um aspecto que se retira dessa norma e dessa previsão que eu trouxe para vocês aqui, de legislação tributária, interpretação e integração da legislação tributária como um todo, é quando há a transmissão dos bens em decorrência da morte. E aí a pergunta pode ser, é do fim do inventário? É da abertura do inventário? Quando é? E a gente aproveita o direito civil. E o direito civil fala que a transferência dos bens acontece com a morte, é o princípio da Saizinha. Não sei exatamente qual é a pronúncia, mas é Saizinha que escreve. Com a morte, transferem-se os bens. Então, está ocorrido ali uma transferência de bens que vai ser tributada, porque há ali uma sucessão. Como acontece essa sucessão para o direito tributário? Responsabilidade dos sucessores. Até quando? Até a abertura da sucessão. Os tributos existentes até a abertura da sucessão, quem é o responsável? O espólio. Quando determinado cidadão morre, quem é que se torna o dono ou o representante ou o legitimado que representa o conjunto de ativos e passivos do morto? Do decujus. Quem é? O espólio. Até se encerrar a partilha, e aí vão ser os sucessores, até lá é o espólio. Tudo que há, então, de antes da morte, fica com o morto? Não, o morto morreu. É dos sucessores? Não, os sucessores ainda não partilharam. É do espólio. A responsabilidade pelos débitos é do espólio porque ele representa ativos e passivos do morto. Até a abertura de sucessão é tudo do espólio. Até a partilha ou a adjudicação, o que acontecer então entre a abertura de sucessão e a partilha ou adjudicação, vai se tornar de responsabilidade do sucessor e do cônjuge meio, só que aí já limitada ao seu quinhão hereditário. Com um ponto. De quem é o contribuinte dos tributos que ocorrerem entre a abertura e a partilha? Como assim? O cara morre, e a partilha só ocorre 10 anos depois. Aquela casa que ele tinha seguiu tendo IPTU gerado nesse tempo. O carro dele seguiu tendo IPVA. Eventualmente, se ele tiver renda e oferimento de renda mesmo morto, aquele espólio vai ter, de algum modo, que declarar imposto de renda. Né? Ele pode ter oferimento de renda de aluguéis ou de qualquer coisa do tipo. Sacou? Quem é o contribuinte entre a abertura e a partilha? É o espólio. É o espólio que representa o conjunto de ativos e passivos do morto, enquanto não há partilha. É o espólio que tem relação pessoal e direta com o fato gerador da obrigação tributária. Sacaram? É isso. Responsabilidade por sucessão empresarial. Veja o que diz o CTN, no artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que é resultado da fusão, transformação ou incorporação, de outra ou em outra, é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas. Então, a pessoa que se formar dessa operação societária, ela passa a ser responsável tributária pelos tributos devidos por aquela pessoa anterior, que aquela pessoa anterior devia. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado, quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma outra razão social ou sob firme individual. O que é que o parágrafo único quer dizer? Olha, captei aqui o caso da fusão, da cisão e da incorporação. E no caso da extinção? Aí ele falou, se liga, não vem me enrolar não. Não vem encerrar a atividade e extinguir a empresa e depois continuar com outro nome para não ter mais de quem a gente cobrar daquela empresa que você deixou podre. Aí o CTN disse, olha, em caso de extinção, se qualquer sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma outra razão social, continuar explorando a atividade comercial
ele será também responsável tributário pelos tributos devidos por aquela pessoa jurídica extinta. Vê o que diz a súmula 554 da STJ sobre o assunto. Na hipótese de sucessão empresarial, que a gente acabou de ver agora, a responsabilidade da sucessora abrange não apenas os tributos devidos pela sucedida, não apenas os tributos, mas também as multas moratórias ou punitivas referentes a fatos geradores ocorridos até a data da sucessão. Fechou? Vamos ver agora a responsabilidade na transferência de imóveis, previsão expressa no CTN no artigo 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, domínio útil ou a posse de bens imóveis estáticos, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, impostos relativos aos imóveis e as taxas que guardem relação com tais imóveis. Ou as contribuições de melhoria que também vão guardar relação com aqueles imóveis, subrogam-se, vão passar na pessoa dos respectivos adquirentes. Salvo quando conste do título a prova da sua quitação. Se liga nisso, é a prova. Acho que a gente já conversou sobre isso aqui. Tem que constar a prova. Isso faz com que haja mais um entrelace aqui. Expliquei para vocês lá atrás sobre a inoponibilidade das convenções particulares ao fisco no direito tributário. O que significa isso, professor? Significa que se eu convenciono com o Jackson a respeito do pagamento de um determinado tributo, essa minha convenção com ele não é oponível ao poder público, de modo que o poder público vai continuar cobrando de mim ou de Jackson conforme a legislação, independentemente da nossa convenção. E como é que se resolve isso se houver essa convenção entre mim e ele? No âmbito civil. Convencionei com ele, não paguei. Convencionei com ele que ele ia pagar. Mas eu sou responsável segundo a lei. Fisco vem e me cobra, eu pago. E aí? E aí eu aciono o Jackson civilmente. Mas não posso opor ao fisco e falar, não, aqui, ó, toma um contrato aqui que eu fiz com o Jackson, cobra dele. Não posso. Não posso. Diferente é a situação em que eu adquiro um imóvel e consta na transmissão a prova da quitação dos tributos. Consta uma certidão emitida pelo poder público que comprova que não tem nenhum tributo. Nesse caso, não há transferência para o adquirente. O tributo vai poder ser cobrado ainda do antigo dono, sem haver essa transmissão. Porque aí também era sacanagem. Eu pergunto ao poder público, tem alguma dívida? Recebo uma certidão negativa junto, compro o bem. Depois ele fala, eita, pô, foi mal, eu acabei esquecendo. Não. Se houver prova da quitação, não há transferência da responsabilidade. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação prevista aqui ocorre sobre o respectivo preço a uma subrogação real. Aí aqui voltando, quer dizer então que subroga-se na pessoa do respectivo adquirente. Então o vendedor não tem mais responsabilidade? Essa era uma discussão judicial. Olha o que decidiu o STJ em 2017. A correta interpretação do 130, combinada com a característica não excludente do parágrafo único, que é esse aqui, permite concluir que o objetivo do texto legal não é desresponsabilizar o vendedor, não é desresponsabilizar o alienante, mas responsabilizar o adquirente na mesma obrigação do devedor original. E aí se liga nisso que o STJ disse que é o bonitinho para ser cobrado. Trata-se de responsabilidade solidária, reforçativa e cumulativa sobre a dívida. Solidária, reforçativa e cumulativa. A responsabilidade do adquirente de imóvel junto com o respectivo alienante. Tá bom. Tratamos aí da venda, alienação. E se houver aquisição por meio de desapropriação? Desapropriação. O que é que acontece? Lembre que a desapropriação representa uma forma de aquisição originária da propriedade. Se é uma forma de aquisição originária, não há essa ideia de transferência. Foi isso que o STJ decidiu em 2017 também, dizendo que
A desapropriação é ato de aquisição originária de propriedade, de modo que, no caso, não havia a transferência da responsabilidade prevista no artigo 130, no caso concreto. Por ser aquisição originária, não há a tal transferência. Beleza? Sucessão de adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento comercial. Alguém adquire um fundo de comércio, adquire um estabelecimento, ele vai se tornar responsável pelas dívidas do lugar que ele adquiriu. Beleza, de que modo? A pessoa física ou jurídica de direito privado que adquirir de outra fundo, comércio ou estabelecimento comercial, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração. Aquela mesma ideia que a gente trouxe agora. Continuar a mesma exploração, sob a mesma outra razão ou em firma individual, responderá pelos tributos relativos ao estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. Aí vai ser integral se o alienante cessar a exploração do comércio. Então, se o alienante cessa, ele responde integralmente, porque ele passou a dar praticamente continuidade àquela empresa. Subsidiariamente com o alienante, se esse alienante prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses, a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou produção, no mesmo ou em outro ramo de comércio. Então, o alienante não vai responder por nada se ele cessar a exploração, mas vai responder subsidiariamente com o alienante, né, o comprador, se ele prosseguir na exploração ou iniciar dentro de 6 meses uma nova atividade, sob a mesma ou outra razão social, inclusive em outro ramo de comércio. Tudo isso aqui se excepciona se essa alienação ocorrer por meio de uma alienação judicial em falência ou em processo de recuperação judicial. Tá? Tudo isso se excepciona se isso ocorrer em uma alienação judicial em falência ou recuperação judicial, em que se objetiva, de fato, vender os bens para permitir o encerramento da falência ou a recuperação da empresa. E se excepciona a exceção, ou seja, não se aplica a exceção da falência e da recuperação, se descobrir que houver, por meio o adquirente por um agente do falido. Ou seja, se houver ali a intenção de fraudar, um agente do falido, uma pessoa em nome dele, vai lá, faz a aquisição na falência e na recuperação, querendo não ter mais a responsabilidade subsequente. Se for um agente do falido, apesar de ser em falência ou recuperação, haverá a tal responsabilidade. Beleza? Isso está previsto aqui no parágrafo 2º, e aí eu não vou ler aqui ele agora, no parágrafo 2º e 3º do artigo 131, salvo engano, só ver aqui se eu acho o número. Não tem o número aqui não, mas você vai achar fácil. No CTN, acho que, salvo engano, 131, tá? Aqui está a previsão da situação do agente do falido e da exceção da falência e da recuperação.